Dona Adelaide arrancou o recém-nascido dos braços da escravizada e o largou no relento da igreja para esconder a traição do marido. 20 anos depois, um investidor rico da capital chega para comprar a fazenda falida, mas o objetivo dele não é o café. O que a sinhá não esperava é que o rastro do seu crime estava pendurado no pescoço do visitante. Adelaide acredita que o passado está enterrado, mas o retorno do filho abandonado vai custar cada hectare de terra que ela possui. No fim, a máscara da família perfeita cai diante de todos quando a prova física do crime é colocada sobre a mesa. Preste bem atenção no que aconteceu naquela noite de inverno no Vale do Paraíba, há 2 décadas. O vento cortava como navalha e o silêncio da fazenda Santa Cruz só era quebrado pelos gritos de dor de Benedita. No quarto dos fundos, longe dos olhos das visitas, a vida pedia passagem. Mas para Dona Adelaide, aquela vida era uma sentença de morte para a sua reputação. O marido, o falecido coronel, tinha deixado um rastro de infidelidade que agora ganhava rosto, ou melhor, 2 rostos. Benedita deu à luz a gêmeos, 2 meninos idênticos, de pele clara e olhos que carregavam a marca da traição. Adelaide não hesitou. Enquanto Benedita ainda estava exausta, quase sem forças para respirar, a sinhá entrou no quarto. Ela não levava mantas ou conforto, levava o ódio nos olhos. Pegou um dos bebês, o primeiro a nascer, e o enrolou num pano sujo. O choro da criança foi abafado pela mão pesada da mulher. Ela ordenou que o feitor preparasse o cavalo. No meio da madrugada, ela cavalgou até a vila e deixou o embrulho nos degraus da igreja matriz. Sem nome, sem destino, apenas com uma pequena medalha de prata de Nossa Senhora, partida ao meio, que ela jogou dentro do pano por um impulso que nem ela sabia explicar. Ela queria que o menino sumisse, que o mundo o engolisse. O outro bebê, Bento, ficou na fazenda, condenado ao trabalho pesado, crescendo como um lembrete vivo do que Adelaide queria esquecer. Mas o tempo é um juiz que não aceita suborno. 20 anos se passaram. A fazenda Santa Cruz, que um dia foi o orgulho da região, agora é uma carcaça de luxo. As dívidas acumuladas pelo coronel e a má gestão de Adelaide transformaram o lugar numa ruína cheia de sombras. O café secou. Os escravizados estão exaustos e as paredes da casa grande estão descascando como a pele de um doente. Adelaide, agora uma viúva amarga e autoritária, vive de aparências, tentando manter um poder que já não tem mais. É aí que a poeira da estrada anuncia uma mudança. Uma carruagem luxuosa vinda do Rio de Janeiro para diante do portão de ferro enferrujado. De dentro dela desce um homem que parece não pertencer àquele cenário de decadência. Samuel. Ele veste roupas finas, tem o porte de quem manda e carrega um olhar que parece ler os segredos escondidos nos tijolos da fazenda. Ele é um investidor, um homem de posses que enviou cartas dizendo que tem interesse em comprar a propriedade de Porteira Fechada. Quando Samuel pisa na varanda, Adelaide sente um arrepio que não vem do vento. Ela olha para o rapaz e o seu coração falha uma batida. Ele é a imagem cuspida do coronel quando era jovem. A mesma testa larga, o mesmo jeito de cruzar os braços, a mesma arrogância no olhar. Mas o que realmente faz assim a tremer é algo que acontece quando Samuel estende a mão para cumprimentá-la. O punho da camisa dele sobe um pouco e revela uma marca de nascença no pulso. Uma mancha escura em formato de meia-lua. Adelaide quase perde o equilíbrio. Ela conhece aquela marca. Ela viu aquela mesma mancha 20 anos atrás, na luz fraca de uma lamparina, antes de abandonar o bebê no relento. Mas ela engole o seco. Ela precisa do dinheiro. A fazenda está no prego, os credores estão batendo na porta, e o tabelião, Dr. Arnaldo, já avisou que não há mais prazo. Ou ela vende, ou vai parar na rua com a roupa do corpo. Samuel entra na casa como se estivesse retomando um território perdido. Ele observa cada detalhe com uma frieza que incomoda. Ele não faz elogios à decoração antiga ou aos móveis de mogno. Ele apenas pergunta sobre a produtividade, sobre as dívidas e sobre as pessoas que ainda trabalham ali. Adelaide tenta ser a anfitriã perfeita, mas o suor frio escorre pelo pescoço. Ela percebe que Samuel não tira a mão do peito, onde por baixo da camisa
algo faz um volume metálico. O problema é que Samuel não veio sozinho com suas moedas de ouro. Ele trouxe consigo uma memória que Adelaide tentou enterrar em uma cova rasa. Samuel foi criado por um comerciante rico no Rio de Janeiro, um homem que o encontrou na porta daquela mesma igreja e o amou como filho. Mas o velho comerciante, antes de morrer, entregou a Samuel a verdade. Você não é meu sangue. Você veio do Vale do Paraíba com esta medalha partida e este pano com o brasão da Santa Cruz. Enquanto a negociação começa na sala de jantar, do lado de fora, a vida na fazenda continua seu ciclo de sofrimento. Bento, o gêmeo que ficou, está na moenda. Ele é um homem forte, mas com o olhar quebrado pela rotina de abusos. Ele não sabe que tem um irmão. Ele não sabe que o destino está batendo na porta da casa grande. Mas ele sente algo estranho no ar, uma inquietação que faz os cavalos relincharem e os cães rosnarem para o nada. Nesse momento, Benedita, a mãe que vive em silêncio absoluto há 2 décadas, atravessa o pátio com uma trouxa de roupas. Ela nunca mais falou uma palavra desde que Adelaide tirou o seu primeiro filho dos braços. Ela se tornou uma sombra, uma mulher que todos acham que perdeu o juízo, mas que na verdade guarda cada detalhe daquela noite num cofre dentro da alma. Quando Benedita vê Samuel na janela da sala, ela para. O tempo para. Ela deixa a trouxa cair no chão sujo. Ela reconhece o filho. Não pelos olhos, não pelas roupas de senhor, mas por aquela marca no pulso que ela beijou uma única vez antes do roubo. Adelaide percebe a cena pela janela e sente o pânico subir pela garganta. Ela grita com Benedita, ordena que ela saia dali imediatamente e volte para o trabalho. Samuel observa a reação da sinhá com um sorriso de canto de boca. Ele percebe que o medo dela é maior do que a ganância, e ele sabe que o segredo de Adelaide é um castelo de cartas pronto para desabar. A senhora parece nervosa, dona Adelaide, diz Samuel, com uma voz calma que parece o fio de uma navalha. A venda da fazenda é um negócio simples, apenas papel e dinheiro. Por que o tremor nas mãos? Adelaide tenta disfarçar ajeitando o xale nos ombros. É apenas o cansaço, senhor Samuel. Gerir estas terras sozinha é um fardo pesado para uma viúva. Quero apenas assinar os documentos e partir para a vila. Mas Samuel não tem pressa. Ele se levanta e começa a caminhar pela sala, parando diante do retrato do coronel na parede. Um homem imponente, seu marido. Dizem que ele era muito querido na região, mas também dizem que ele deixou muitas pendências antes de partir, algumas financeiras, outras pessoais. O silêncio que se segue é pesado, carregado de eletricidade. Adelaide sabe que Samuel não está falando de dívidas de jogo. Ela sente que ele está cercando-a, como um predador que brinca com a presa antes do bote. O que ela não sabe é que Samuel já esteve na vila. Ele já conversou com o antigo padre, um homem que está no bico da cegonha, mas que guarda os registros de batismo que Adelaide tentou, em vão, fazer desaparecer. E o pior está para acontecer. Samuel faz um pedido que faz o sangue de Adelaide congelar. Antes de fecharmos o valor, eu exijo conhecer todos os que trabalham nestas terras. Quero ver quem produz a riqueza que estou comprando, especialmente os que trabalham na moenda. Adelaide sente um soco no estômago. Na moenda está Bento. Se Samuel e Bento ficarem frente a frente, na mesma luz, não haverá mentira no mundo capaz de sustentar a farsa. A semelhança entre os dois é tão absurda que até um cego perceberia que são o mesmo sangue. Isso não é necessário, retruca Adelaide, a voz agora subindo de tom, beirando o desespero. Os trabalhadores são apenas braços. O valor está na terra e no maquinário. O senhor não precisa se misturar com essa gente. Eu insisto, diz Samuel, e agora não há mais tom de negociação, é uma ordem. Quero ver cada rosto. Quero saber quem vive sob este teto. Ou o negócio se encerra agora, e eu levo meu ouro de volta para o Rio. Adelaide está encurralada. Se ela negar, perde a única chance de não ser presa por dívidas. Se ela aceitar, o passado entra pela porta da frente. Mas o que ninguém sabia era que o feitor, um homem cruel e fiel a Sinhá por causa dos segredos que compartilham, estava ouvindo tudo atrás da cortina. Ele sabe o que aconteceu há 20 anos. Ele ajudou a carregar o cavalo naquela noite. E ele não vai deixar que uma almofadinha da capital
destrua o império que ele ajuda a manter no chicote. Foi aí que Samuel cometeu o que parecia ser um erro, mas que, na verdade, era o início de sua armadilha. Ele tirou do bolso um relógio de ouro, mas ao puxar a corrente, a medalha de prata partida caiu sobre a mesa de mogno. O som metálico ecoou pela sala como um tiro. Adelaide fixou os olhos na medalha. O objeto brilhava sob a luz da tarde, revelando as bordas irregulares onde o metal tinha sido rompido à força. Era a prova viva do seu crime. A peça que faltava no quebra-cabeça de horror que ela montou para manter sua posição social. Uma peça curiosa, não acha? Provocou Samuel, observando a palidez cadavérica no rosto da mulher. Dizem que onde está uma metade, a outra sempre acaba aparecendo. O rastro de uma mentira sempre leva ao pé de quem a contou, Dona Adelaide. Assim sentiu o chão fugir sob seus pés. Ela percebeu que Samuel não estava ali para comprar terras. Ele estava ali para cobrar uma dívida de sangue. E o preço seria muito maior do que alguns sacos de café. O problema é que, enquanto Adelaide lutava para não desmaiar, o feitor já se encaminhava para o estábulo para pegar sua espingarda. Ele tinha ordens claras, dadas anos atrás. Ninguém que ameace o segredo da Sinhá sai vivo daquelas terras. Samuel estava em perigo, mas ele tinha uma carta na manga que Adelaide ainda não conhecia. Ele não veio apenas com ouro e medalhas. Ele veio com a autoridade do Dr. Arnaldo, o tabelião, que já estava a caminho da fazenda, com documentos que poderiam mudar o dono daquelas terras, sem que um centavo fosse pago. A tensão na sala era tão grande que o som de uma mosca parecia um trovão. Adelaide olhou para Samuel e, pela primeira vez em décadas, sentiu medo de verdade. Não o medo da pobreza, mas o medo da justiça. Ela tentou balbuciar uma resposta, mas as palavras sumiram. Enquanto isso, lá fora, Benedita se aproximava da moenda. Ela precisava falar com Bento. Ela precisava contar ao filho que o irmão que ele nunca soube que tinha estava na casa grande. Ela precisava mostrar a ele a outra metade da medalha, aquela que ela guardou escondida dentro de um buraco na parede da senzala por 20 longos anos. O encontro entre os dois irmãos estava prestes a acontecer. E quando isso ocorresse, o mundo de Adelaide desabaria. Mas será que Samuel sobreviveria até o pôr do sol? O feitor estava à espreita, e o ódio de Adelaide estava se transformando em loucura. Ela não entregaria a fazenda tão facilmente. Se Samuel queria a verdade, ele teria que passar por cima do cadáver da mulher que o jogou no lixo. O que Samuel não esperava era que a fazenda escondia mais do que apenas um gêmeo abandonado. Havia um testamento oculto, um documento que o coronel assinou no leito de morte, tomado pelo remorso, reconhecendo o filho da escravizada como seu herdeiro legítimo. E Adelaide sabia onde esse papel estava escondido. Ela estava disposta a queimar a casa inteira antes de deixar que a verdade fosse assinada e registrada. A noite estava começando a cair sobre o Vale do Paraíba. As sombras se alongavam, escondendo as intenções de cada um. Na fazenda Santa Cruz, ninguém dormiria. A batalha pelo nome, pelo sangue e pela terra estava apenas começando, e o primeiro golpe estava prestes a ser desferido. Adelaide se levantou, recuperando uma falsa coragem. O senhor quer ver os escravizados? Pois bem, verá a todos amanhã, na luz do dia. Agora, se me der licença, preciso organizar os aposentos para sua estadia. Afinal, um convidado tão ilustre merece o melhor que a Santa Cruz pode oferecer. Samuel sorriu. Ele sabia que aquele melhor poderia ser uma xícara de café envenenado ou uma adaga nas costas durante o sono. Mas ele aceitou o convite. Ele queria estar dentro daquelas paredes quando a máscara finalmente caísse. Como a senhora desejar, Sinhá. Mas lembre-se, o tempo de esconder coisas nas sombras acabou. A luz da manhã sempre revela o que a noite tentou esconder. Ao sair da sala, Adelaide sinalizou para o feitor que aguardava na penumbra do corredor. Um gesto rápido com a mão, um sinal de morte. O jogo tinha começado, e naquelas terras o sangue costumava correr mais rápido do que a justiça. Samuel subiu para o quarto que lhe foi designado, mas ele não pretendia descansar. Ele abriu a janela e olhou para a senzala onde uma pequena luz brilhava. Era Bento,
segurando algo pequeno e metálico nas mãos, olhando para a casa grande com uma mistura de ódio e curiosidade. As duas metades da medalha estavam a poucos metros de distância, e a força que as atraía era imparável. Mas o que Bento escondia dentro do seu colchão de palha? Por que Adelaide tremia tanto ao ver o pulso de Samuel? E quem estava vigiando cada passo do jovem investidor por trás das cortinas pesadas da sala de jantar? A resposta para essas perguntas estava enterrada em 20 anos de mentiras, e o preço para desenterrá-las seria pago em moedas de prata e gotas de sangue. O feitor se aproximou da porta do quarto de Samuel com passos de gato. Ele segurava uma chave mestra e uma faca de cabo de osso. Adelaide, lá embaixo, tomava um cálice de licor com as mãos ainda trêmulas, esperando o som que confirmaria que seu segredo continuaria enterrado. Mas o que ela não ouviu foi o grito de Benedita, que acabara de entrar na senzala e mostrar a Bento a metade da medalha que ele carregava, sem saber o porquê. O destino estava traçado. O filho que assim a jogou no relento estava de volta para tomar o que era seu. E nada, nem o feitor, nem a espingarda, nem o veneno, poderia parar a força de uma verdade que esperou 20 anos para ser dita. O rastro da mentira finalmente chegara ao pé de quem a contou. E a queda de Dona Adelaide seria o espetáculo mais sangrento que o Vale do Paraíba já viu. Samuel ouviu o trinco da porta girar. Ele não se moveu da janela. Ele apenas sorriu, sentindo o peso da medalha partida no peito. A justiça não viria do céu. Viria daquele quarto escuro, onde o passado e o presente estavam prestes a colidir. O feitor abriu a porta com a faca entre os dentes, mas o que ele encontrou não foi um homem dormindo. Adelaide achava que o silêncio da noite esconderia mais um cadáver, mas o moço da capital estava 3 passos à frente. Enquanto assim a bebia no andar de baixo para comemorar uma morte que ainda não tinha acontecido, o verdadeiro herdeiro da fazenda Santa Cruz preparava o golpe final. O que ninguém esperava era que o assassino contratado hesitaria diante de uma única palavra dita na escuridão. Repara bem no que Samuel fez. Ele não gritou, não correu e não implorou. Ele apenas acendeu um fósforo. A chama pequena iluminou o rosto de Samuel, que estava sentado em uma poltrona no canto do quarto, com uma pistola carregada sobre o colo. O feitor, um homem bruto chamado Silvério, parou no meio do caminho. O cheiro de querosene e madeira velha do quarto parecia mais forte naquele momento. Samuel olhou nos olhos do homem que, 20 anos antes, tinha ajudado a carregar o seu pequeno corpo até os degraus da igreja. O pagamento dela não vale a sua vida, Silvério, disse Samuel, com a voz tão fria que parecia vir de um túmulo. O feitor travou. Como aquele estranho sabia o seu nome? Como ele sabia o que Silvério tinha feito nas sombras do passado? O suor desceu pela testa do jagunço, ardendo nos olhos. Ele percebeu que Samuel não era apenas um investidor com bolsos cheios de ouro. Ele era um fantasma que tinha voltado para cobrar uma conta antiga. Enquanto isso, no andar de baixo, Adelaide andava de um lado para o outro na sala de jantar. O som do relógio de carvalho na parede parecia um martelo batendo em pregos. Cada tic-tac era um lembrete de que o tempo dela estava acabando. Ela apertava o cálice de licor com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela pensava no coronel, no marido que a traiu com uma escravizada e no ódio que sentiu quando viu aqueles 2 bebês idênticos. Para ela, aquilo não era vida. Era uma ofensa à sua linhagem. Adelaide nunca se arrependeu de ter jogado um deles no relento. O seu único arrependimento era não ter tido coragem de matar os 2 ali mesmo, no berço. Mas o problema de Adelaide é que ela achava que o dinheiro comprava o esquecimento. Ela não sabia que na senzala o silêncio de Benedita tinha acabado de se quebrar. Depois de 20 anos muda, a mulher que teve o filho roubado abriu a boca, e a primeira palavra que ela disse foi o nome que ela tinha escolhido para o bebê antes de Adelaide aparecer: Samuel. Bento, o irmão que ficou, ouviu o nome e sentiu um choque percorrer o corpo. Ele olhou para a mãe e viu nela uma clareza que nunca tinha visto antes. Benedita pegou a mão de Bento e a levou até o fundo de uma parede de barro, retirando de lá um pequeno embrulho de pano. Quando ela abriu,
A outra metade da medalha de prata brilhou sob a luz fraca de uma vela. Bento pegou o objeto. As bordas eram tortas, irregulares, como se tivessem sido arrancadas com violência. Ele olhou para a casa grande e sentiu um aperto no peito. Ele sabia que o homem que tinha chegado naquela carruagem não era um comprador. Era a sua própria carne. Lá em cima, o confronto continuava. Samuel jogou um saco de moedas aos pés do feitor. Diga a ela que o serviço está feito. Diga que eu estou morto e que o corpo foi jogado no rio. Se você fizer isso, esse ouro é seu. E você some destas terras antes do amanhecer. Se tentar me atacar, a sua cabeça vai enfeitar o portão da fazenda antes do tabelião chegar. Silvério olhou para o ouro e depois para Samuel. A lealdade de um jagunço dura apenas enquanto o patrão é mais forte que o medo. E naquele momento, Samuel era o homem mais perigoso que Silvério já tinha visto. O feitor pegou o dinheiro e saiu pelas sombras, deixando a porta entreaberta. Samuel não relaxou. Ele sabia que Adelaide não esperaria muito tempo para conferir o serviço. Ele precisava de provas e precisava delas agora. Ele vasculhou o quarto de hóspedes, retirando debaixo do colchão uma pasta de couro. Nela estavam as cópias dos registros que ele conseguiu no Rio de Janeiro e na vila, mas faltava a peça principal, o testamento original do coronel, que Adelaide jurava ter queimado. Só que Adelaide mentiu até para si mesma. Ela não queimou o testamento. Ela o guardou como um troféu de sua própria maldade, escondido dentro de um livro de orações que ficava na capela particular da fazenda. Ela gostava de ler as palavras do marido reconhecendo o filho bastardo apenas para sentir o prazer de saber que aquelas terras, por lei, nunca seriam dela se a verdade aparecesse. Era o seu segredo mais sujo e também o seu maior erro. Enquanto a madrugada avançava, o Dr. Arnaldo, o tabelião, estava parado na estrada. A roda de sua charrete tinha quebrado misteriosamente a poucos quilômetros da fazenda. Ele estava tenso. Ele tinha descoberto algo nos livros da igreja que o deixou sem sono. O registro de batismo que ele encontrou não batia com a história oficial de Adelaide. Havia um nome a mais, um registro de gêmeos onde deveria haver apenas um. Ele sabia que se chegasse à fazenda Santa Cruz com aquela informação, o império de Adelaide cairia como um castelo de areia. Mas ele também sabia que as estradas do Vale do Paraíba eram perigosas para quem carregava verdades. Na fazenda, o ar estava parado. Adelaide ouviu passos no corredor e sorriu. Ela achou que era Silvério voltando para confirmar a morte de Samuel. Ela abriu a porta do quarto e saiu para o corredor escuro, segurando uma lamparina. "Está feito?" Ela sussurrou, a voz carregada de uma expectativa cruel. Ninguém respondeu. Apenas o som do vento batendo em uma janela solta. Adelaide caminhou até o quarto de Samuel e viu a porta encostada. Ela entrou, esperando ver o corpo ensanguentado sobre a cama. Mas a cama estava vazia. Os lençóis estavam arrumados. No centro do travesseiro, brilhava a metade da medalha de prata que Samuel carregava no pescoço. O grito de Adelaide ficou preso na garganta. Ela recuou, tropeçando nos próprios pés. "Não pode ser", ela murmurou, a respiração vindo curta. Ela olhou para os lados, vendo sombras em cada canto. A marca da meia-lua no pulso do rapaz, a semelhança com o marido morto, a medalha. Tudo estava voltando para sufocá-la. Ela percebeu que tinha caído em uma armadilha. Samuel não tinha morrido. Ele a tinha atraído para aquele quarto, para mostrar que ele sabia de tudo. Foi aí que ela ouviu um barulho vindo do pátio. Era o som de correntes batendo. Samuel tinha descido e estava abrindo o portão da senzala. Ele sabia que precisava encontrar Bento antes que Adelaide recuperasse o controle. O encontro que assim há tanto temia estava prestes a acontecer sob a luz fria da lua. Samuel atravessou o pátio com passos firmes. Os cães da fazenda, que costumavam avançar em qualquer estranho, ficaram quietos. Parecia que até os animais reconheciam o dono legítimo daquelas terras. Ele chegou à porta da senzala e a empurrou. O cheiro de suor e mofo o atingiu, mas ele não recuou. Lá no fundo ele viu uma figura se levantar.
Bento estava parado, segurando a enxada como se fosse uma arma. Ele viu o homem de roupas finas se aproximar e, por um momento, achou que estava olhando para um espelho de luxo. A semelhança era assustadora. O mesmo rosto, a mesma altura, a mesma expressão de dor contida. Samuel parou a 2 metros de distância. O silêncio na senzala era absoluto. Os outros escravizados assistiam à cena, sem ousar respirar. Eu vim buscar o que é nosso, disse Samuel estendendo a mão. Bento não se moveu. Ele ainda tinha a desconfiança de quem foi tratado como bicho a vida inteira. Quem é você? Perguntou com a voz rouca. Eu sou o irmão que ela jogou fora. E você é o irmão que ela escravizou para tentar esquecer que eu existia. Samuel tirou do bolso a medalha de prata. Minha mãe me deu isso. Ou melhor, ela tentou me dar antes de sermos separados. Bento abriu a mão e revelou a sua metade. Naquele momento, Benedita se aproximou chorando baixinho. Ela pegou as 2 metades e as aproximou. O encaixe foi perfeito. O som do metal se tocando foi o sinal de que a mentira de Adelaide tinha chegado ao fim. Mas a Sinhá não ia se entregar sem lutar. Lá do alto da varanda, Adelaide observava tudo. Ela tinha uma espingarda nas mãos. O ódio tinha tomado o lugar do medo. Ela viu os 2 filhos do marido juntos, unidos por aquela medalha maldita, e sentiu que sua vida não valia mais nada se ela perdesse aquela fazenda. Ela mirou no peito de Samuel. O dedo apertou o gatilho, mas antes que ela pudesse disparar, uma mão firme segurou o cano da arma. Era o Dr. Arnaldo, o tabelião. Ele tinha conseguido chegar a pé, cortando o caminho pelo mato. Ele estava sujo, cansado, mas trazia nos olhos a força da lei. Não faça isso, dona Adelaide. Se disparar essa arma, a senhora vai direto para a forca. Eu já sei de tudo. O registro da igreja, o testamento. A farsa acabou. Adelaide olhou para o tabelião com desprezo. Esta terra é minha. Eu a mantive viva com o meu suor e com o meu sangue. Eu não vou deixar que um bastardo e um escravo tomem o que eu construí. A senhora não construiu nada sobre a verdade, retrucou o doutor. Arnaldo, a senhora construiu um cemitério de segredos, e agora os mortos estão se levantando. Samuel e Bento olharam para cima. Eles viram a mulher que destruiu suas vidas, desmoronando diante da autoridade. Mas Samuel sabia que a justiça do tabelião era lenta, e a sua sede de acerto de contas era urgente. Ele começou a subir as escadas da varanda, degrau por degrau. Cada passo dele era como um trovão na cabeça de Adelaide. Fique longe de mim, gritou ela, tentando puxar a arma de volta. Samuel parou diante dela. Ele não tinha ódio no olhar, apenas um desprezo profundo. A senhora não está vendendo esta terra, dona Adelaide. A senhora está apenas devolvendo o que roubou de mim no berço, e vai fazer isso agora, na frente de todos. O problema é que Adelaide ainda tinha um trunfo. Ela sabia que o testamento original era a única coisa que poderia dar a Samuel a posse imediata das terras sem uma batalha judicial que duraria anos. E ela sabia que ninguém encontraria o livro de orações na capela se ela não quisesse. Ela sorriu um sorriso manchado de loucura. Você pode ter o nome, rapaz. Pode ter a semelhança. Mas sem o papel assinado pelo coronel, você é apenas um invasor, e eu vou queimar aquele documento antes que você ponha as mãos nele. Ela se soltou do tabelião e correu em direção à capela lateral. Samuel não correu atrás dela. Ele ficou parado, observando-a fugir. Ele sabia de algo que ela não sabia. Benedita, a mulher que ela ignorou por 20 anos, tinha visto Adelaide esconder o testamento anos atrás. E enquanto a Sinhá corria para destruir a prova, Bento já estava a caminho da capela por outro atalho. O que aconteceu em seguida foi o começo do fim para a senhora da fazenda Santa Cruz. Ela entrou na capela derrubando velas e santos. Ela procurou o livro de orações com as mãos trêmulas. Quando o encontrou, abriu-o desesperadamente, procurando o papel amarelado. Mas as páginas estavam vazias. O testamento não estava mais lá. Adelaide caiu de joelhos no chão frio de pedra. Onde está? Onde ele colocou? Ela gritava para as paredes vazias. Foi então que ela ouviu a voz de Bento, vinda da porta da capela. Ele segurava o documento na mão. A senhora procurava por isto, Sinhá?
Minha mãe guardou o segredo, mas ela também guardou a chave da nossa liberdade. O desespero de Adelaide se transformou em fúria. Ela avançou sobre Bento, mas ele era jovem, forte e tinha 20 anos de injustiça acumulada nos músculos. Ele apenas a afastou com um braço, entregando o papel para Samuel, que acabara de chegar. Samuel abriu o testamento. As palavras do coronel eram claras. Ele pedia perdão a Benedita e reconhecia Samuel e Bento como seus filhos legítimos, deixando para eles a maior parte das terras e da fortuna. O documento era oficial, reconhecido por testemunhas que Adelaide tinha ameaçado, mas que agora, com a chegada do tabelião, estavam prontas para falar. A máscara da família perfeita tinha caído. Adelaide estava no chão, cercada pelos fantasmas do seu passado e pela realidade de sua derrota. Mas a noite ainda não tinha acabado. O rastro de uma mentira sempre leva ao pé de quem a contou, e Adelaide estava prestes a descobrir que o preço de seu crime seria pago de uma forma que ela nunca imaginou. Samuel olhou para o horizonte, onde os primeiros raios de sol começavam a aparecer. O dia está nascendo, dona Adelaide, mas para a senhora, a escuridão está apenas começando. O que aconteceria com a Sinhá agora que ela não tinha mais terras, nem dinheiro, nem poder? E como Samuel e Bento governariam uma fazenda manchada por tanto sofrimento? A resposta estava naquelas duas metades da medalha de prata, que agora, finalmente, estavam juntas novamente. Mas o acerto de contas final ainda exigiria um último sacrifício. Adelaide achou que o amanhecer traria uma saída, mas o sol só serviu para iluminar as ruínas de sua própria existência. Enquanto a luz entrava pelas frestas das janelas da casa grande, o cheiro de café fresco se misturava ao odor de papel mofado e medo. Samuel estava sentado à cabeceira da mesa, o lugar que por direito sempre foi dele, enquanto a Sinhá permanecia de pé, como uma ré diante de um juiz. O que ela não sabia era que a sua queda não viria apenas de um documento, mas de um segredo ainda mais macabro que ela guardava no fundo de um baú de ferro. Repara bem no silêncio daquela sala. Era o som de uma vida inteira de mentiras desmoronando. O Dr. Arnaldo, o tabelião, limpou as lentes dos óculos e abriu o testamento sobre a toalha de renda. O papel estava amarelado, mas a assinatura do coronel era clara, firme e inegável. Adelaide olhava para o documento como se fosse uma serpente pronta para dar o bote. Ela tentou uma última cartada, a voz saindo esganiçada, perdendo a pose de nobreza. Esse papel é falso. Benedita deve ter roubado o sinete do meu marido. Ela é uma louca, uma escravizada que perdeu o juízo há anos. Como podem acreditar na palavra de quem não tem alma? Samuel nem sequer piscou. Ele apenas empurrou as duas metades da medalha de prata para o centro da mesa. O encaixe era tão perfeito que parecia que o metal nunca tinha sido partido. A alma que a senhora diz que ela não tem foi a única que manteve a verdade viva, enquanto a senhora se banhava em luxo construído sobre um crime, disse Samuel. Ele olhou para Bento, que estava parado à porta, ainda segurando a enxada, com os olhos fixos na mulher que o tratou como bicho por 2 décadas. Bento sentia uma queimação no peito que não vinha do cansaço. Ele olhava para o irmão, tão parecido consigo, mas com as mãos limpas e as roupas impecáveis. Por um momento, o veneno da inveja tentou subir pela sua garganta. Por que ele teve que carregar o peso do sol nas costas enquanto o outro estudava na capital? Porque ele era o negro da moenda e o outro era o senhor investidor. Mas quando ele olhou para Benedita, que chorava em um canto da sala, ele percebeu que a dor dela era o que os unia. Samuel também tinha sido roubado. Ele cresceu sem o cheiro da mãe, sem o solo de onde veio, sendo uma peça de reposição na vida de outra pessoa. O problema é que Adelaide não era mulher de se entregar sem deixar cicatrizes. Ela percebeu que a via legal estava fechada. O tabelião era um homem de princípios e os documentos eram sólidos. Foi aí que ela mudou de tática. Ela começou a rir, uma risada seca que fez os pelos do braço de Samuel se arrepiarem. Vocês querem a terra? Querem o nome? Pois levem. Mas levem também a maldição que este lugar carrega. Vocês acham que o coronel morreu de febre? Acham que ele simplesmente fechou os olhos e partiu?
O doutor Arnaldo parou de ler. Samuel inclinou o corpo para a frente. O ar na sala ficou tão pesado que parecia que as paredes estavam se fechando. Adelaide se aproximou de Samuel, o hálito cheirando a licor barato e amargura. Ele ia me deixar. Ele ia assumir vocês dois e me mandar para um convento na Bahia. Ele já tinha preparado tudo. Naquela noite o café dele estava mais doce que o normal. Eu mesma preparei. Eu vi o grande coronel se sufocar no próprio sangue enquanto eu segurava a mão dele e dizia que os filhos da escrava nunca veriam a cor do ouro dele. O silêncio que se seguiu foi cortante. Adelaide tinha acabado de confessar um assassinato. O tabelião recuou, horrorizado. Samuel sentiu uma náusea profunda. A mulher que o abandonou no relento era também a assassina de seu pai. Mas a confissão de Adelaide não era um pedido de desculpas, era uma ameaça. Ela sabia que, se caísse, levaria todos consigo para o inferno. Só que havia um detalhe que Adelaide esqueceu. O feitor Silvério, que ela achava que tinha fugido com o ouro, estava escondido na despensa ouvindo cada palavra. Ele tinha sido o cúmplice silencioso de muitos crimes, mas ele tinha um limite. Ele era um homem de fé torta. E ouvir que a Sinhá tinha matado o próprio marido com veneno mexeu com os seus demônios internos. Ele sabia que, se a justiça chegasse para ela, ele seria o próximo na corda da forca. Foi aí que o caos se instalou. Silvério saiu da despensa com a espingarda em punho, mas ele não apontou para Samuel. Ele apontou para Adelaide. A senhora disse que ele morreu de doença. A senhora me fez enterrar o homem jurando que era a vontade de Deus, gritava o jagunço, as mãos tremendo. Adelaide não recuou. Ela caminhou em direção ao cano da arma, os olhos injetados de loucura. Atire, Silvério! Faça o que você sempre soube fazer. Acabe com isso antes que a lei nos leve para o tronco. Samuel se levantou rapidamente, tentando desarmar a situação, mas Bento foi mais rápido. Ele atravessou a sala como um raio e segurou o cano da espingarda, desviando-o para o teto. O disparo ecoou pela casa grande, quebrando o lustre de cristal e enchendo a sala de fumaça e cheiro de pólvora. Benedita gritou. O doutor Arnaldo se protegeu debaixo da mesa. No meio da confusão, Adelaide viu sua chance. Ela correu em direção à escada, subindo para os quartos. Samuel foi atrás dela, mas a fumaça o fez perder o rastro por alguns segundos. Ele ouvia o som seco dos sapatos dela, batendo na madeira velha. Ele sabia para onde ela estava indo. Ela estava indo para o quarto onde guardava as joias e os últimos vestígios de sua riqueza. Mas o que Samuel encontrou quando chegou ao topo da escada foi algo que ele não esperava. Adelaide não estava pegando joias. Ela estava espalhando querosene pelas cortinas e pelo tapete de lã. Ela tinha uma vela na mão e um olhar que dizia que ela preferia ver tudo em cinzas a ver um negro como dono da Santa Cruz. Se não for meu, não será de ninguém, gritava ela, a voz misturada ao estalar das primeiras chamas. Samuel parou à porta do quarto. O fogo começou a subir pelas paredes com uma velocidade assustadora. O calor era insuportável. Saia daí, Adelaide. A senhora vai morrer queimada, gritou ele, estendendo a mão. Mas ela apenas sorriu. Era o sorriso de quem já estava morta por dentro há muito tempo. Ela jogou a vela no meio da poça de querosene e as chamas subiram como uma muralha entre os dois. Samuel recuou, protegendo o rosto com o braço. Ele ouviu o som da madeira rangendo, o teto da casa grande começando a ceder sob o peso dos anos e do fogo. Lá embaixo, Bento e Silvério lutavam pela posse da espingarda. Os escravizados, percebendo que a autoridade da Sinhá estava literalmente pegando fogo, começaram a se aproximar da casa. Não para ajudar, mas para assistir ao fim da tirania. Benedita estava no pátio, olhando para a janela do andar superior. Ela via o reflexo das chamas nos olhos e, por um momento, sentiu que o fogo estava lavando a alma daquela terra manchada de sangue. Samuel percebeu que não conseguiria salvar Adelaide. Ele deu meia volta e correu pelo corredor, tentando encontrar uma saída antes que as escadas desabassem. Ele encontrou Bento no meio do caminho, que tinha conseguido desarmar Silvério e o tinha amarrado a uma coluna. "Precisamos tirar todo mundo daqui", gritou Samuel.
Os dois irmãos, o senhor e o escravo, agora trabalhavam juntos. Eles correram para os quartos dos fundos, tirando os criados que ainda estavam paralisados pelo medo. Eles carregaram Benedita para longe do calor. O doutor. Arnaldo saiu tropeçando, abraçado aos documentos e ao testamento, protegendo a lei como se fosse o seu tesouro mais precioso. E então, o grande estrondo aconteceu. Uma parte do telhado da fazenda Santa Cruz desabou, levantando uma nuvem de faíscas que pareciam estrelas subindo ao céu. O grito de Adelaide foi ouvido uma última vez, agudo e desesperado, antes de ser abafado pelo som do desabamento. A mulher que roubou a vida de tantos terminou a sua própria cercada, pelo luxo que ela tanto defendeu, transformado em carvão e cinzas. O que parecia o fim era, na verdade, uma limpeza. Mas o problema é que as chamas não destroem o passado. Samuel e Bento estavam parados no pátio, vendo a casa grande arder. Eles estavam vivos, tinham os documentos, tinham a prova de quem eram, mas eles ainda não tinham paz. Samuel olhou para Bento. A semelhança entre os dois era agora emoldurada pelo fogo. Acabou, irmão, disse ele, a voz falhando. Bento olhou para as cinzas e depois para as terras que se estendiam até o horizonte. Para ela, acabou. Para nós, a batalha está apenas começando. A terra ainda tem o cheiro do chicote, Samuel. Papel assinado não muda o que está escrito no lombo da gente. Samuel sentiu o peso das palavras de Bento. Ele percebeu que ser o dono da fazenda não era apenas uma questão de herança, era uma questão de reparação. Ele olhou para Benedita, que estava sentada no chão, acariciando a medalha de prata agora completa. Ela olhava para os dois filhos e, pela primeira vez em 20 anos, havia uma luz de esperança naqueles olhos cansados. Mas o que ninguém percebeu foi que Silvério, o feitor, tinha conseguido se soltar durante a confusão do desabamento. Ele não tinha fugido. Ele estava nas sombras, observando os dois irmãos com a faca que ele sempre carregava na bota. Ele sabia que se Samuel e Bento assumissem a fazenda, não haveria lugar para ele. E ele não pretendia sair dali de mãos vazias. O perigo ainda rondava as cinzas da Santa Cruz. Adelaide estava morta, mas o ódio que ela semeou ainda estava vivo em homens como Silvério. Samuel e Bento teriam que decidir se lutariam como estranhos, ou se o sangue que os unia seria forte o suficiente para enfrentar o que vinha pela frente. E o que o tabelião descobriu nos restos do livro de orações que Adelaide tentou queimar? Havia uma carta, escrita pelo coronel poucos dias antes de morrer, endereçada a um juiz na capital. Uma carta que revelava que o crime de Adelaide era apenas a ponta do iceberg. Havia uma rede de corrupção que envolvia outras fazendas e outras famílias poderosas da região. Samuel e Bento não tinham apenas herdado uma fazenda, eles tinham herdado uma guerra. A noite estava voltando a cair e o clarão do incêndio começava a diminuir. A fazenda Santa Cruz nunca mais seria a mesma. O rastro da mentira levou Adelaide ao seu túmulo de fogo, mas a verdade estava exigindo um preço que Samuel e Bento ainda não sabiam se podiam pagar. A justiça emocional estava sendo feita, mas o mundo lá fora não aceitaria dois herdeiros negros tão facilmente. "O que vamos fazer agora?" perguntou Bento, olhando para as cinzas. Samuel guardou a medalha no bolso e olhou para o irmão com determinação. "Vamos reconstruir, mas desta vez sem senzalas e sem segredos. Se o sangue do nosso pai está nesta terra, o nosso suor vai limpá-la." Até que um dia, a história daquela noite seria contada como uma lenda. Mas para aqueles que estavam ali, era a realidade crua de um acerto de contas que demorou 20 anos para chegar. O problema é que, nas sombras da mata, o brilho de uma lâmina ainda esperava o momento certo para o último bote. A história ainda não tinha seu ponto final. Adelaide virou cinzas, mas o veneno que ela plantou ainda rastejava pelo chão da fazenda Santa Cruz. Enquanto a casa grande terminava de ser devorada pelo fogo, o silêncio que se seguiu não era de paz. Era o silêncio de quem espera o último bote da serpente. O que Samuel e Bento não sabiam era que o feitor Silvério não aceitaria o fim do regime de terror sem derramar uma última gota de sangue. Repara bem no que aconteceu quando a última viga do telhado desabou.
O perigo não estava mais nas chamas, mas na sombra que se movia sorrateira por trás das laranjeiras. Samuel estava de costas, ajudando Benedita a se sentar em um banco de pedra longe do calor. Bento estava a poucos metros, olhando para o vazio, tentando processar que o homem de roupas finas à sua frente era o irmão que ele nunca pôde abraçar. Foi nesse segundo de distração que Silvério atacou. Ele não usou a espingarda que estava sem munição. Ele usou a faca de cabo de osso, a mesma que ele usava para marcar as orelhas do gado e, às vezes, a pele de quem ousava desobedecer. O brilho da lâmina cortou a penumbra. Silvério avançou contra Samuel com um rosnado de animal ferido. Ele sabia que, com Adelaide morta e o tabelião presente, ele seria o próximo a enfrentar o tribunal ou a corda. Para ele, matar Samuel era a única forma de garantir que ninguém contaria os detalhes dos crimes que ele cometeu a mando da Sinhá. Mas ele subestimou o sangue que corria nas veias daqueles dois irmãos. Bento viu o movimento pelo canto do olho. Ele não gritou. Ele agiu. O homem que passou a vida carregando sacos de café e enfrentando a moenda tinha reflexos que o ouro de Samuel nunca poderia comprar. Bento se lançou na frente do irmão, segurando o pulso de Silvério, com uma força que fez os ossos do jagunço estalarem. A faca parou a centímetros do pescoço de Samuel. O tempo do seu chicote acabou, Silvério, disse Bento, a voz saindo do fundo do peito, rouca de fumaça e de ódio acumulado. Samuel se virou, vendo a morte de perto. Ele não recuou. Ele segurou o outro braço do feitor. Pela primeira vez na vida, os dois irmãos estavam lutando o mesmo combate. O jagunço, percebendo que não venceria a força bruta de Bento e a determinação de Samuel, tentou se soltar, mas era tarde demais. Dr. Arnaldo, o tabelião, apareceu com a pistola que tinha guardada na maleta de couro. "Larga a faca, Silvério, ou eu mesmo garanto que você não chegue vivo à cadeia da vila", ordenou o Dr. Arnaldo, a mão trêmula, mas o olhar firme. A faca caiu no chão de terra com um som seco. Silvério desabou de joelhos, derrotado. O homem que espalhou o medo por 20 anos agora era apenas uma figura patética, suja de cinzas e cercada por aqueles que ele tentou destruir. Bento não o golpeou. Ele apenas o olhou com um desprezo que doeu mais do que qualquer soco. Ele percebeu que homens como Silvério e Adelaide não precisavam de mais violência. Eles precisavam da verdade sendo esfregada em suas faces. Mas a verdade ainda tinha uma última camada a ser revelada. Enquanto os escravizados da fazenda se aproximavam, formando um círculo ao redor da cena, o Dr. Arnaldo abriu a carta que tinha recuperado dos restos do livro de orações. Ele a leu em voz alta, para que todos pudessem ouvir. E o que estava escrito ali mudou para sempre a história do Vale do Paraíba. O coronel, antes de morrer, não apenas reconheceu Samuel e Bento. Ele denunciou Adelaide por envenenamento. Na carta, ele descrevia como sentia as forças sumindo a cada xícara de café que a esposa lhe servia. Ele sabia que estava morrendo e sabia quem era a culpada. Ele deixou claro que a fazenda deveria ser dividida entre os dois filhos e que Benedita deveria ser a guardiã das terras até que Samuel voltasse. Ele tinha enviado uma cópia dessa carta para um juiz na capital, mas Adelaide conseguiu interceptar o mensageiro. O que ela não conseguiu foi apagar a cópia que o coronel escondeu na capela. Quando o Dr. Arnaldo terminou de ler, um murmúrio percorreu a multidão. Benedita se levantou, caminhando com dificuldade até o centro do círculo. Ela olhou para as ruínas da casa grande e depois para os dois filhos. Ela pegou a medalha completa, que agora brilhava intensamente sob os primeiros raios do sol da manhã. "O rastro da mentira acabou", disse Benedita, e sua voz, embora baixa, foi ouvida por todos. "A terra agora vai dar frutos que não têm gosto de sangue." A partir daquele momento, a fazenda Santa Cruz deixou de ser um lugar de dor. Mas o processo de justiça estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou como fogo no mato seco. As famílias poderosas da região, que antes bajulavam Adelaide, agora fechavam suas portas, temendo que as investigações do Dr. Arnaldo revelassem seus próprios segredos. Samuel usou sua influência e sua fortuna para garantir que o testamento fosse cumprido à risca. Silvério foi levado para a capital
e condenado pelos seus crimes. Adelaide, embora morta, teve sua reputação destruída. Ela foi enterrada em uma cova sem nome, longe do jazigo imponente do coronel. A história da Sinhá Santa Cruz passou a ser contada como um aviso para todos aqueles que acham que o poder justifica a crueldade. Samuel e Bento tomaram uma decisão que chocou a sociedade da época. Eles não reconstruíram a Casa Grande. Em vez disso, usaram a madeira e os materiais para construir casas dignas para todos os que trabalhavam naquelas terras. A fazenda foi rebatizada como Irmãos da Cruz. Samuel trouxe técnicas modernas de cultivo do Rio de Janeiro, mas foi Bento quem ensinou a Samuel o segredo da terra. O senhor e o escravo agora eram sócios, irmãos e herdeiros. Benedita passou a viver na casa mais bonita da propriedade, cercada pelos netos que começaram a nascer. Ela nunca mais foi chamada de escravizada. Ela era a matriarca. Ela passava as tardes sentada na varanda, olhando para o horizonte, com a medalha de prata sempre pendurada no pescoço. O encaixe das duas metades tornou-se o símbolo da fazenda, gravado nos portões de entrada. O acerto de contas foi completo. A ganância de Adelaide criou o seu próprio carrasco na figura de Samuel, mas foi o amor de Benedita e a força de Bento que garantiram que a vitória fosse definitiva. Eles não apenas retomaram a terra, eles retomaram a dignidade de uma linhagem que Adelaide tentou apagar. Anos depois, quando Samuel e Bento já eram homens velhos, eles costumavam caminhar juntos pelas plantações de café, que agora eram as mais produtivas da região. Eles não usavam chicotes nem tinham feitores. O trabalho era feito por homens livres que recebiam o que era justo. A fazenda. Irmãos da Cruz tornou-se um exemplo de que a justiça, embora tardia, é capaz de transformar desertos de ódio em jardins de prosperidade. A medalha de prata, com o tempo, escureceu, mas o brilho da verdade que ela representava nunca se apagou. Ela foi passada de geração em geração, como um lembrete de que nenhum segredo é eterno e que o rastro de uma mentira sempre leva ao pé de quem a contou. A justiça não veio do céu, como muitos esperavam. Ela veio do erro que Adelaide cometeu há 20 anos, quando achou que um pano sujo e uma medalha partida seriam o fim de um bebê. Ela esqueceu que a vida é como o café. Precisa ser moída e passar pelo fogo para mostrar sua verdadeira força. A história de Samuel, Bento e Benedita terminou onde começou, na terra. Mas agora, aquela terra era deles, de verdade, sem dívidas, sem correntes e sem sombras. O passado estava enterrado sob as cinzas da Casa Grande, e o futuro estava escrito no suor de dois irmãos que descobriram que o sangue é mais forte que qualquer decreto de uma sinhá amarga. E o que aconteceu com a medalha? Dizem que ela ainda existe, guardada em algum lugar do Vale do Paraíba, servindo de prova para quem duvida que a verdade sempre encontra um caminho de volta para casa. A máscara caiu, o poder tremeu e a justiça emocional foi feita. A Fazenda Santa Cruz morreu no fogo para que a dignidade pudesse renascer das cinzas. A lição que fica desse caso é simples, mas cortante. Você pode esconder um crime por um dia, por um ano ou por uma década. Mas o tempo é um senhor implacável que não aceita nada menos do que a verdade nua e crua. Adelaide achou que era a dona do destino, mas acabou sendo apenas mais uma vítima de sua própria maldade. No fim, ela não levou nada para o túmulo, enquanto aqueles que ela desprezou ficaram com tudo o que ela mais amava: a terra, o nome e a vida. Se essa história tocou você, se você sentiu a tensão de cada segundo dessa virada, não guarde isso só para você. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de justiça e mistério. Compartilhe essa história com quem gosta de um bom suspense e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. A sua participação é o que mantém essas histórias vivas. Até o próximo caso.